dia 28 de junho, 4h20 da tarde. E essa foi a minha primeira vez no centro do Rio. Eu consegui chegar com a moto, mas a moto já não estava legal, ela estava acelerando sozinha, o câmbio estava muito travado, entre outros problemas. Ela estava esquentando demais, o barulho estava horrível, mas eu consegui chegar no centro do Rio. Só que eu achei que eu ia conseguir voltar também. Eu consegui voltar para casa assim, mas foi de reboque. O que aconteceu? A moto ficou muito mais maluca, ela começou a acelerar sozinha, não dava para passar marcha nem para voltar. O barulho estava muito alto, ela estava esquentando muito e eu comecei a sentir muito medo da moto, então eu não quis nem tentar seguir adiante. Talvez se fosse uma pessoa com mais experiência, com um domínio maior sobre a moto ali, teria tentado continuar até chegar em casa, mas eu fiquei com medo, preferi parar e acionar o reboque. Essa foi a primeira vez que eu fui pro centro do Rio, completamente inesquecível, né? Esse dia eu já estava tensa porque era a minha primeira vez com um trânsito mais agitado, pegando a Avenida Brasil. Até o momento eu tinha zero experiência de trânsito, então essa movimentação que vocês estão vendo aí no vídeo desses carros era um pouco assustador para mim, porque era a minha primeira vez pegando um trânsito mais intenso. E parecia que todo mundo queria passar em cima de mim, né? Que a sensação de quem está começando é essa, que os carros eles querem passar em cima de você. E sobre o defeito da moto, até esse momento eu sabia ainda muito pouco sobre a mecânica e sobre a elétrica da moto, mas eu já tinha feito a troca do retificador, porque quando eu troquei o painel dessa moto, que era um painel analógico, por esse painel digital que está aí no vídeo, eu consegui ver que a bateria estava recebendo 16 volts. Li o manual, fiz umas pesquisas e decidi trocar o retificador. E eu achei que a moto ficava maluca uma vez ou outra, acelerando sozinha, com giro alto, o câmbio ficava meio travado. Eu pensei que poderia ser esse o único problema do retificador. Quando eu fiz a troca, a moto permaneceu um tempinho normal, então eu achei que eu poderia confiar nela. Como dizem, lê do engano, lê do engano. Porém, entretanto, foi bom que isso tudo aconteceu porque eu decidi de fato aprender mecânica e elétrica automotiva. Eu já sou eletricista residencial, então eu decidi que eu iria aprender e eu iria me tornar uma boa mecânica e uma boa eletricista. Até esse momento eu estava extremamente focada somente na pintura automotiva. Até que eu poderia dizer que esse aqui foi o começo de tudo, mas na verdade o começo de tudo foi quando eu achei o anúncio dessa moto lá na OLX e fiz a compra dela. E que demorou, hein, pessoal? Fiquei um tempão negociando essa moto para poder comprar, porque ela não andava. O cara que me vendeu, ele levou essa moto no especialista da Kazinski, ele passou o scanner e definiu que era o módulo que estava com defeito. Então eu fiz a compra da moto e fui nessa mesma oficina que ele fez o diagnóstico para poder comprar um módulo novo para ela, novo entre aspas, né, porque era usado, recondicionado aliás. E assim que eu coloquei o módulo nessa moto, ela já ligou com o FI aceso, só que na época eu nem sabia o que era isso. Eu vi uma luzinha acesa, mas eu não me preocupei, porque eu não sabia o que era, gente. Era a minha primeira moto, eu não tinha experiência nenhuma com veículo nenhum, então eu não sabia nada. E naquela época eu pensava assim, se ligou e tá andando, então tá tudo bom. Eu comprei essa moto sem saber andar, eu nunca tinha andado de moto na minha vida, então eu só conseguia botar ela no neutro e ligar ela. Essa moto ficou parada na minha garagem uns bons meses, porque eu não consegui ninguém para poder me ensinar a andar de moto. Até que então meu amigo chamado Felipe, ele me ensinou a andar nessa moto e me incentivou demais, porque a primeira vez que eu subi nessa moto, eu falei pra ele que não ia conseguir, a moto era muito pesada, eu peso menos de 50 quilos, era a primeira vez que eu sentava no banco da frente de uma moto para pilotar, então aquela sensação ali pra mim foi um pouco esquisita e eu achei que eu não ia conseguir pilotar a moto porque ela era muito pesada pra mim. Depois disso, eu entrei na autoescola e quando estava perto de eu fazer a prova prática, tanto para carro quanto para moto, eu decidi levar essa moto para revisão e eu levei na mesma oficina que deu o diagnóstico que era o módulo. Era um especialista na marca e parecia uma oficina muito show. Eu falei, não, eu vou levar neles para poder fazer a revisão. Minha ideia com a revisão era porque a moto era muito mal falada na internet e eu queria confiar nela, eu queria pegar minha habilitação e conseguir fazer uma mini viagem com ela, ir até Teresópolis, Petrópolis, algum lugar assim. Levei a moto para revisão, ela foi normal, perfeita, eu não tinha nada a reclamar dessa moto, era como se fosse uma revisão de rotina, coisa de segurança. Nessa revisão, que incluiu a troca do óleo de freio, óleo de motor, a adição de uma lâmpada de seta, eles me cobraram R$ 1.139. Da oficina para minha casa tem aproximadamente 28 quilômetros e eu paguei um rapaz habilitado para poder trazer a moto, porque eu não tinha nem habilitação e nem confiança de andar essa distância toda com a moto. Chegando aqui, a moto não saiu da minha garagem. Alguns dias depois eu só ligava ela para a bateria não morrer e deixava ela ligada alguns minutos.
não lembro ao certo quantos dias, mas foi menos de 10 dias. Eu fui ligar essa moto e ela simplesmente fazia um barulho estranho, como se tivesse uma coisa solta. Isso quando ela ligava, porque às vezes nem ligar ela ligava. A moto voltou para essa mesma oficina de reboque e eles me cobraram mais de R$ 500 para poder reparar isso aí. Uma moto que tinha saído da revisão e não tinha andado mais nada, só saiu da oficina e veio para minha casa. Paguei o valor que eles pediram. Eles condenaram o suporte do pico da injeção, falaram que estava quebrado. E a moto nunca mais foi a mesma desde essa vez. Eu fui empurrando com a barriga, andando com ela, mas ela já não era mais a mesma coisa. E desde esse episódio eu desanimei de pensar em levar a moto para ele. Até que chegou o grande dia que a moto teve que voltar para casa de reboque, que ela realmente parou. E eu já estava decidida a não levar nele. Pensei em levar em outra pessoa, mas quando eu cheguei perto da minha casa no reboque, eu falei, eu mesma vou mexer nessa moto, eu vou dar um jeito. E se eu não der um jeito, eu vou vender essa moto, a sucata, qualquer coisa. Mas eu não ia levar mais pra ninguém. Eu não queria mais levar essa moto pra ninguém. Gente, e quando eu desmontei a minha moto pra mexer, eu vi um monte de coisa errada. Tava faltando peça, tinha peça que não era dessa moto. O chicote estava muito sucateado, com emendas na pontinha. Tava assim, uma verdadeira tragédia. Não parecia ser uma moto que tinha passado por uma revisão, parecia uma moto abandonada.